Denomina-se inteligência competitiva a capacidade organizacional de antecipar as exigências que o mercado demandará de uma organização. Esta ação é viável quando uma empresa adota um modelo de administração estratégica que seja capaz de, ao mesmo tempo, cooptar as necessidades dos clientes, o posicionamento dos concorrentes e as ações dos demais stakeholders. Também, adicionalmente, quando a empresa desenvolve uma maneira de autocompreensão de suas próprias potencialidades e fraquezas. Para que isso seja possível, é necessário que a empresa consiga acompanhar os vários elementos do ambiente interno e externo que estão ali fazendo parte do dia a dia da organização. Se uma empresa, uma organização estrutura um sistema capaz de acompanhar as tendências do mercado e realizar uma autoanálise constante, ela pode sim estabelecer um mecanismo que gere uma competência estratégica perene, única. E é isso, obviamente, que todas as organizações desejam. A inteligência competitiva é a maneira pela qual uma organização pode criar sua capacidade de compreender o ambiente com o propósito de descobrir oportunidades, reduzir ameaças, bem como diagnosticar adequadamente como esse ambiente organizacional está interferindo na organização, tanto do ponto de vista externo, mas também do ponto de vista interno, visando o estabelecimento de estratégias de ação a curto, médio e longo prazo. Vamos mergulhar, vamos aí a fundo no entendimento destes temas nesta aula e convidamos então você a fazer a leitura, a interpretação, os exercícios para aprender mais sobre essa temática. Antes de mais nada, é necessário, como a gente verifica no slide 2, definir o que é a análise estratégica. A análise estratégica é o processo que é realizado para investigar o ambiente de negócios no qual uma organização opera e o estudo da própria organização, ou seja, internamente desta organização para gerar o autoconhecimento. E qual é a intencionalidade? A intencionalidade é de formular uma estratégia para a tomada de decisão em conformidade com os objetivos que foram definidos por esta mesma organização. Percebe-se, então, que a análise estratégica ela é uma etapa crucial do planejamento estratégico, uma vez que, por meio dela, é que vão ser gerados os insights, o conhecimento, a própria descoberta de quais são as oportunidades existentes no mercado, o que poderá tornar a empresa, a organização frágil e quais são as potencialidades e fragilidades que a organização tem. Nesse sentido, então, a análise estratégica é uma das etapas da gestão estratégica, como a gente vê no slide 3. Fazer a gestão estratégica de uma organização tem várias etapas interrelacionadas entre si. E a própria análise estratégica é uma dessas etapas. Verificamos aqui no slide 3 que a gestão estratégica demanda uma série de subsistemas, subprocessos, tais como a própria análise do ambiente e dos recursos, como nós estamos descrevendo agora, né, como uma das etapas. Quando apresentamos no tópico 2 o modelo VRO, apresentamos e detalhamos uma maneira de fazer a análise de recursos para descobrir se esses recursos vão se transformar ou não numa vantagem competitiva sustentável. E a análise do ambiente é o tema da nossa preocupação neste tópico. Além disso, temos também a própria questão do estabelecimento da direção estratégica ou do posicionamento, como nos permitem descobrir matrizes de posicionamento, como a gente vai falar e vai se posicionar de uma maneira mais intensa por meio da matriz McKinsey ou da matriz de Ansoff. Aí
a necessidade da formulação da estratégia propriamente dita, porque a parte da análise do direcionamento ocorreu. E após a formulação da estratégia, surge um terceiro ponto que diz respeito à implementação e à avaliação da estratégia, ou seja, colocá-la em ação e o acompanhamento da estratégia. Todas essas etapas, de uma maneira mais resumida, integram aquilo que nós chamamos de análise, gestão estratégica no caso. Pois bem, mas o que é que deve ser feita, o que deve ser analisado, o que deve ser descoberto quando se busca realizar análise estratégica? O Johnson, Scholz e Whittingham nos trazem uma visão de quais são as áreas de influência sobre uma organização que deve ser pesquisado, deve ser entendido para a tomada da decisão estratégica. E a ideia dessa análise é construir, conforme a gente já abordou no tópico 2, um sistema de inteligência competitiva, que nada mais é a capacidade organizacional de antecipar as exigências que o ambiente demandará de uma organização. Que ambiente é esse? Bom, existe um ambiente mais próximo da organização e mais afastado, como nos diz e nos apresenta aqui esta figura. A própria organização, no centro deste conjunto de figuras ovaladas, nos representa, nos mostra, ela é objeto da análise estratégica e ali realizamos então a análise interna. Temos posteriormente stakeholders que são imediatos à própria organização, que diz respeito ali à própria concorrência e os mercados que ela atua, que ela resolve ou tem potencialidade para atuar. Expandindo um pouco mais e trazendo mais elementos, a gente tem a indústria ou o setor. No caso aqui, como sinônimos, indústria ou setor, como elementos interessantes para uma análise. E descobrir como é a dinâmica da indústria e seu posicionamento dessa dinâmica também faz muito sentido. E, posteriormente, o macroambiente. O macroambiente composto de diversos elementos, diversas perspectivas, diversas dimensões que podem afetar uma organização. A ferramenta mais conhecida, mais famosa e basicamente a que de fato é utilizada pelas organizações para fazer uma decupagem e uma tentativa de estruturação da análise estratégica é a matriz SWOT. Obviamente, qualquer estudante de gestão ou que tenha se interessado pelo tema da estratégia já ouviu falar da matriz SWOT. Alguns entendem até que ela é algo por seu excesso de comunicação, excesso de divulgação, algo que não é de fato utilizado pelas organizações, mas essa interpretação é uma interpretação equivocada. De fato, a matriz SWOT ajuda os gestores a tentar simplificar a complexidade das análises internas e externas de maneira a direcionar a tomada de uma decisão. E ela se chama SWOT porque trata-se de um anagrama de 4 fatores, de 4 palavras em inglês. Né? Strength, que são as forças, weaknesses, fraquezas, opportunities, oportunidades, e threats, ameaças. Se formos portuguesar o termo, nós chamaríamos, pela tradução, de matriz fofa. Mas acho que poucas pessoas levariam a sério se numa reunião o diretor falasse: ok, vamos para o momento da análise fofa. Isso arrancaria possivelmente algumas gargalhadas e não o impacto que se quer quando se fala sobre matriz SWOT. Matriz SWOT, então, é aquela ferramenta de planejamento estratégico para análise de cenários para tomada de decisões
que trazem esses elementos. Se percebemos pelo nosso slide 6, então, nós temos uma divisão muito clara de fatores positivos que auxiliam o objetivo estratégico e negativos que podem prejudicar o objetivo estratégico, e uma visão de preocupação quanto ao ambiente interno e externo. Interno, que se busca descobrir características da organização, e externo, onde se busca descobrir características do mercado. Quando nós temos o encontro desses pontos dentro da matriz, temos então o SWOT, ou as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Pois bem, vamos, dentro do ambiente interno, descobrir quais são as ferramentas subsidiárias ou quais são as maneiras subsidiárias que vão poder favorecer a própria análise do ambiente interno para que se possa descobrir, de fato, quais são aquilo que é feito de maneira excelente por parte da organização e aquilo que possui alguma oportunidade de melhoria ou uma fragilidade, por meio da identificação, então, das características da organização. O Tiffany e Peterson, conforme nos demonstra o slide 7, dizem que o ambiente interno tem dois fatores principais, dois elementos principais. A descoberta dos pontos fortes e pontos fracos. Para estes autores, os pontos fortes de uma empresa são as capacidades, recursos e habilidades que servem de base para desenvolver estratégias, implementar planos e alcançar as metas que foram estabelecidas para a empresa. Por outro lado, os pontos fracos da empresa correspondem à falta de habilidades ou uma deficiência de capacidades e de recursos em relação à concorrência, que pode impedir esta organização de se desenvolver ou de desenvolver as estratégias e planos e alcançar as metas. Então, há uma quase que percepção lógica entre o que se entende por pontos fortes e fracos, mas é interessante que não se trata aqui uma visão apenas de recursos, mas também falta de habilidade. Nesse sentido, pode-se identificar que há um leque, aí um gap, na verdade, não um leque, um gap de competências internas estabelecidas, que impedem que a organização possa, mesmo possuindo recursos, tenha capacidade de gestão para apresentar respostas, apresentar resultados. Pois bem, dentro do slide 8, nós temos aqui alguns pontos que podem ser analisados e que devem ser analisados diante das preocupações que se tem em identificar as fraquezas e as potencialidades da organização. A isso, o Vasconcelos Filho chamou de os 10 M's do autodiagnóstico. Nós temos aí os 5 P's da estratégia, temos os 4 P's do marketing, e agora eu trago para vocês mais um conjunto aí de elementos, os 10 M's do autodiagnóstico. Esses 10 M's, na verdade, correspondem então a setores, áreas, preocupações, processos que uma organização deve investigar no sentido de descobrir, então, as suas potencialidades, as suas forças, no sentido de entender o quanto está capacitada para explorar oportunidades ou se defender de ameaças. São, então, integrantes dos 10 M's, o próprio management, ou a gestão, a mão de obra, ou o conjunto de colaboradores, máquinas, e aqui de todos os tipos, tanto aquelas ligadas à produção, como aquelas de apoio à produção, como computadores, todo o parque tecnológico da empresa, os materiais, né, que dizem respeito, então, aqui às matérias-primas e recursos que a empresa vai ter para serem transformadas e gerar o valor ao cliente, o meio ambiente, aqui do ponto de vista do atendimento a legislações, ou ainda no sentido de
do entorno em volta da organização, o meio físico, ou seja, as próprias instalações, mensagens, que diz respeito à forma como acontece a comunicação, métodos, que diz respeito, então, aos processos que são executados dentro da empresa, e o money, que nada mais é, obviamente você também sabe, toda a questão das finanças, orçamento, recursos que a organização tem para dar conta da sua perspectiva financeira a longo prazo e a curto prazo para que a organização possa ter o êxito. Então, esses são os pontos de atenção que a organização deve ter. Mas falando apenas dos 10 M's, sem necessariamente você ter uma estrutura lógica de análise do ambiente interno, pode trazer algumas interpretações equivocadas. Numa empresa que tenha uma autocrítica muito, muito forte, ela pode considerar-se aquém do que o mercado diz, quando na verdade ela já é um potencial. Ou em outras situações, a empresa acha, por algum momento que ela passa, que ela está além da situação de padrão do mercado e ela se considera mais forte do que ela realmente é. Eu tenho aqui uma situação, uma vez eu orientei um trabalho dentro de um hospital e esse hospital se preocupava muito sobre a questão do turnover, porque eles estavam com um turnover dentro do setor da enfermaria de 6%. E eles achavam aquilo muito dispendioso, muito trabalhoso, a necessidade de recontratar pessoas, enfermeiros, era muito alta. Então, nós fomos trabalhar junto com eles, dentro de uma consultoria, para tentar encontrar ali um parâmetro. E eu, na verdade, uma alternativa. E eu, na verdade, fiz um primeiro levantamento. Fui tentar entender qual era o turnover dos demais hospitais da região, da cidade. E aí eu descobri que, na verdade, o turnover médio dos demais hospitais da cidade era 14%. Ou seja, eles reclamavam que tinham 6%, que para eles era alto, mas a média do setor era 14%. Então, aonde eles entendiam que tinham um ponto fraco, na verdade, eles tinham um ponto fortíssimo. E, em vez de se preocupar com a redução do turnover, eles foram, na verdade, estudar o que é que eles tinham que fazer com que a organização, o hospital ali, tivesse a menor taxa de troca, de saída e entrada de colaboradores no setor da enfermaria. E aí eles foram descobrindo uma série de coisas dentro do hospital que até então eles não se davam contas. E obviamente que a ideia inicial de estudar por que as pessoas saíam do hospital passou a mudar as prioridades estratégicas da empresa e principalmente a convencer a própria alta direção e os colaboradores de quão bom de fato eles eram. Porque em boa parte dos indicadores eles eram referência para o setor, referência em gestão. Mas a existência, então, de um benchmarking para que você faça um ambiente interno é essencial. Benchmark nada mais é do que a escolha de um marco de referência, um ponto de referência com base na experiência de demais organizações, para que você não passe a fazer sempre uma autorreferência, uma autoanálise. Essa análise, obviamente, ela tem que ser feita dos processos internos, mas é direcionada a uma preocupação com o que os concorrentes, o que os outros parceiros, o que os outros setores também executam. Dessa maneira que, por exemplo, tem muito êxito o modelo de excelência em gestão, que nós apresentamos aqui no slide 9. Esse modelo de excelência em gestão ele foi apresentado, ele foi discutido a partir de um grupo de empresários e estudantes, e universitários, professores universitários, envolvendo aqui tanto a questão da academia, ou seja, universidades e empresas, no sentido de tentar trazer um modelo que pudesse dar conta a vários aspectos de gestão
e pudesse ser utilizado como referência para a autoanálise organizacional. E a ideia aqui é ter um modelo de gestão que vai ser entendido, vai ser direcionado a um padrão concorrencial altíssimo, que seja entendido e seja traduzido a partir de um modelo de gestão de classe mundial. E a Fundação Nacional da Qualidade, a FNQ, tem então essa preocupação em trazer uma referência de modelo de gestão para que as organizações entendam o quão longe ou quão perto estão de um modelo de gestão que seja de fato excelente, que seja de fato algo que dê conta à concorrência nos ambientes atuais, no ambiente concorrencial mundial atual. Isso independe se a organização está atrelada a uma grande empresa, né? Porque esse modelo ele é adaptável também a pequenas empresas, a médias empresas. E essa é a grande descoberta, a grande sacada que o modelo traz. Porque qualquer tipo de empresa pode se autoanalisar e, a partir daí, trilhar um caminho de auto-organização, tendo como referência as melhores gestões do mundo. Nós temos aqui duas figuras que descrevem o que é o modelo de excelência em gestão. Uma que diz respeito ao modelo existente, em que a gestão era entendida a partir de alguns critérios, e depois nós temos uma outra aperfeiçoamento, uma outra mudança desse círculo, passou a ser entendido como um tangram, né? Em que boa parte da visão da gestão se modernizou. Dentro dessa visão nova da FNQ, nós temos ali que o aprendizado organizacional e a inovação devem permear todas as áreas da organização. E quais são as grandes preocupações que uma organização deve ter? O desenvolvimento sustentável, o compromisso com as partes interessadas, pensamento estratégico e uma liderança transformadora. Sustentado pela capacidade de adaptação e rápida resposta ao ambiente externo e uma orientação por processos para garantir a qualidade dos processos. E a intencionalidade de todo esse conjunto de setores e preocupações e competências é o de gerar valor. Esse modelo de excelência em gestão, conforme a gente percebe por meio do quadro slide 10, então, ele é calcado em alguns fundamentos. O primeiro fundamento é o pensamento sistêmico, né? E dentro desta ideia, a FNQ diz que os colaboradores tenham o entendimento de que todas as atividades da organização possuem relação de interdependência, seja internamente, seja entre a organização e o ambiente ao qual ela interage. Ou seja, uma organização ela deve ter, então, o pensamento sistêmico a partir do momento em que a organização está inserida no ambiente, é influenciada e influencia ele. O segundo fundamento da excelência, que deve gerar uma capacidade de aperfeiçoamento da gestão das organizações, é o aprendizado organizacional e inovação. Para ser competitiva no mercado, toda organização, seus colaboradores e redes precisam sempre buscar novos patamares de competência por meio de um ciclo de aprendizado permanente. Continua, então, os fundamentos da excelência com a liderança transformadora. E aqui há uma cobrança da gestão da organização, dos líderes da organização, em assumir alguns compromissos. A liderança transformadora, então, corresponde à atuação dos líderes de forma ética, inspiradora, exemplar e comprometida com a excelência, sempre atenta aos cenários e tendências de seus possíveis impactos para a organização e as partes interessadas. E essa liderança transformadora deve mobilizar as pessoas em torno de valores, princípios e objetivos da empresa, preparando líderes e pessoas. Ou seja, para que se garanta uma visão da organização mais a longo prazo. Dentro do nosso slide 11, nós temos mais alguns fundamentos da excelência. O compromisso com as partes interessadas.
É preciso o entendimento das necessidades e demandas, bem como o estabelecimento de pactos com os stakeholders, em especial os clientes, suas inter-relações com as estratégias e com os processos, em uma perspectiva de curto e longo prazo. Então, ter um compromisso com as partes interessadas é manter uma certa constância de propósito da organização. A adaptabilidade surge como outro fundamento da excelência. E nesse aspecto, disse que toda organização tem que ter flexibilidade e capacidade de mudança em tempo hábil, ciclos rápidos de aprendizagem, velocidade na implementação de melhorias com o emprego de métodos ágeis. Estes são fatores que impulsionam a transformação. É necessário, então, utilizar esse métodos ágil de gestão no sentido de fazer com que a organização tenha uma flexibilidade e uma capacidade de mudar mais rapidamente, uma vez que os ambientes estão cada vez mais intensos. O desenvolvimento sustentável tem uma relação direta com a responsabilidade social empresarial e com a própria questão de prestação de contas para a sociedade diante daquilo que a organização realiza. Nesse sentido, corresponde ao compromisso da organização em responder pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, e de contribuir para a melhoria das condições de vida por meio de um comportamento ético e transparente. Finalizando os fundamentos da excelência, temos mais 2, que é a orientação de processos e geração de valor. Entende a FNQ que os processos devem ser gerenciados visando a busca da eficiência e da eficácia nas atividades, utilizando dados e informações de forma a agregar valor para as organizações e partes interessadas. Então, aqui traz elementos de business intelligence, na questão de fazer uma gestão baseada em fatos e dados, que a organização deve estar alinhada por processos para que seja possível identificar possíveis falhas e, assim, buscar eficiência e eficácia. A razão de existir de tudo isso, quando a gente já apresentou a figura que, de uma certa forma, interpreta os fundamentos, é a geração de valor. Diz a FNQ que todos os esforços devem estar voltados para o alcance de resultados econômicos, mas não só estes, porque também os sociais e ambientais, bem como de resultado dos processos que os potencializam, em níveis de excelência e que atendam às necessidades e expectativas, primeiramente dos clientes e das partes interessadas. Então, a gente verifica que a razão de existir de uma organização é apresentar valor aos clientes. E desta maneira, então, nós temos uma forma de compreender quais seriam as potencialidades de uma organização. O modelo de excelência em gestão, ele estrutura-se, então, a partir de processos, da identificação de processos. Pelo slide 13, nós temos aqui uma diferença daquelas organizações que se diferenciam por funções, né, as pessoas dentro de seus cargos, e aquelas orientadas por processos. Temos como eixo central, numa organização orientada por processos, como o próprio nome diz, o processo, ao contrário de que numa organização estruturada por meio das suas funções, vai estar uma preocupação muito maior nos cargos. Temos outros elementos distintivos, mas se a gente analisar aqui a figura central de uma organização funcional, vai ser o executivo, vai ser o gestor. E na orientada por processos, é o líder do processo, é ele que é responsável por entregar o resultado do processo. Uma cultura dentro de uma organização funcional geralmente vai ser orientada a conflito, sendo que na orientada por processos ela é cooperativa, uma vez que fica mais claro cada interpretação, cada forma que uma organização tem de saber as suas quem entrega o que para quem. E aí as responsabilidades ficam diluídas ao longo de toda a execução dos processos. Dessa maneira, evitam-se conflitos, porque é mais fácil entender quem é que está falhando, quem é que não está entregando o que é esperado. Todo esse conjunto, então, de uma organização orientada por processos tem muita relação com o modelo de excelência em gestão, com o MEG, no sentido de
ajudar a organização a entender os seus pontos internos e, a partir daí, saber aqueles que precisam ser aperfeiçoados ou não. Esse modelo de silêncio em gestão, ele é traduzido por meio de questionários de análise. Esses questionários de análise vão ajudar a organização a entender quais seriam, então, suas potencialidades, quais seriam as suas principais aspectos que vão orientar a interpretação e a identificação de fraquezas e forças. Vale muito a pena aprofundar o entendimento sobre a FNQ, seus instrumentos de análise, seus questionários de autoavaliação, que são aplicados tanto para grandes organizações como pequenas organizações independentes de porte. Eu digo claramente e seguramente que uma organização que pretende entender-se deve buscar, a partir dos questionários de autoavaliação da FNQ, o primeiro caminho para isso. É essencial e extremamente relacionado com a própria questão da interpretação da estratégia organizacional. Pois bem, verificamos então elementos que ajudam a organização a entender seu ambiente interno. E dentro da análise SWOT, vamos para o slide 14, onde nós temos os aspectos relacionados ao ambiente externo, tanto positivos quanto negativos, onde a preocupação está além muros da organização. Começamos então a falar sobre o que é o ambiente externo. E aqui vamos recorrer ao Tarapanov. O que diz esse autor? Ele argumenta que compreender uma organização como um sistema aberto possibilitou entender que esse é uma fonte vital de matérias-primas, energia e informação para a continuidade de todos os sistemas internos. Assim, entender a maneira como esses sistemas trocavam entre si esses recursos passou a ser relevante e disso surge o monitoramento ambiental. Então, quando se fala sobre monitoramento ambiental, o scanning ambiental, está se falando sobre a preocupação e o acompanhamento das inter-relações entre a organização com o meio que envolve essa organização. E temos aqui uma preocupação em relação a isso. E para isso vamos recorrer ao pensamento de Simon, quando este abordou o conceito de racionalidade limitada. A racionalidade é a relação de adequação entre fins pré-estabelecidos e meios para atingi-los. Ou seja, eu vou tentar ser racional, eu vou buscar uma racionalidade, quando eu vou tentar, então, fazer uma relação entre aquilo que eu quero conquistar, aquilo que eu quero almejar ter, com aquilo que eu tenho para chegar lá. Então, eu só teria uma racionalidade plena se eu consigo ter conhecimento de todas as alternativas e futuras consequências das possíveis escolhas. Nós já falamos que a administração de mudança é uma relação em sequência de efeitos. Você modifica A e, a partir daí, todos os demais aspectos se mudam a partir disso. E nós não temos uma capacidade, uma racionalidade capaz de entender toda a sequência de decisões. Para isso, então, há uma dificuldade para que a gente venha entender o ambiente real, né? E há uma diferença entre o ambiente real e o ambiente de fato percebido. As fontes de informação e sua capacidade de interpretação dessas fontes é que vão ajudar a se posicionar. Então, a análise do ambiente externo ela é realmente algo muito difícil de acontecer por causa disso. E as fontes de informação elas podem ser ativas ou passivas. Ativas quando você busca as informações para poder compreender o ambiente, e passivas quando você é submetido a um conjunto de informações, e a gente sabe que hoje os algoritmos de computadores, os algoritmos das redes sociais trazem para você informações a partir de uma simples busca. Então aqui nós temos uma série de aspectos relacionados
as fontes de informação, a nossa capacidade de entender o ambiente e o que de fato está acontecendo. Temos que ter em conta que, para entender o ambiente externo, há necessariamente uma limitação dada pela nossa incapacidade de compreender o todo. As principais fontes de informação, então, entre as várias que existem, em onde nós podemos buscar elementos sobre o ambiente externo, são fontes internas, ou seja, aquelas que dizem respeito aos relatórios que a organização produz, contatos com o setor de negócio por meio de associações, sindicatos, vários outros setores que ajudam a organização a entender melhor a partir da interação com stakeholders e concorrentes, parceiros. Temos também a questão das informações publicadas, seja em jornais, anuários, revistas, e outras fontes quaisquer, eletrônicas, análises financeiras. E aqui é interessante a gente tentar identificar e se posicionar perante a nossa situação entre o ambiente real e o ambiente percebido, né? O ambiente percebido certo e o ambiente real certo, nessa situação a organização reconhece que o ambiente externo é estável e toma suas decisões e pode se planejar em consonância com ele. Agora, numa situação totalmente adversa, o ambiente real é incerto e o ambiente percebido é incerto, a organização reconhece que o ambiente é instável e toma suas decisões e se planeja em consonância com ele. Então, verifica o seguinte: o problema não é se o ambiente é incerto, tanto percebido quanto real, ou se ele é certo, tanto percebido quanto real. O erro está quando há uma dicotomia entre ambiente percebido e ambiente real. Eu tenho, então, um ambiente real certo, eu acredito que é mais um ambiente percebido incerto. Nesse sentido, a organização acredita ser um ambiente mais instável do que a realidade. Ela superdimensiona a estrutura de monitoramento ambiental. Ao outro lado, quando eu tenho um ambiente percebido certo, mas um ambiente real incerto, a organização implanta um sistema de monitoramento aquém do necessário para acompanhá-lo. Então, verifiquem que há aqui uma dificuldade entre adequar a própria capacidade da empresa entender o ambiente que ela está inserido para poder, de fato, tomar algum tipo de atitude diante disso. Nesse sentido, então, é interessante entender quais são as variáveis do ambiente externo, quais são as preocupações. Nós trouxemos que no ambiente interno nós tínhamos os 10 M's e aqui são vários elementos traduzidos em 4 dimensões principais: econômicas, tecnológicas, sociais e político-legais, como nos apresenta o slide 19. Do ponto de vista econômico, temos, por exemplo, taxa cambial, lucros do setor, inflação. Tecnológica, a própria evolução da tecnologia de informação, as inovações tecnológicas, soluções tecnológicas mais recentes. Social, nós temos mudança de estilo de vida, nível educacional, faixa etária e por aí diante. E político-legais, temos várias questões que trazem influência na gestão das organizações, como leis do consumidor, proteção, barreiras, a própria questão de tipos de governo e assim por diante. Temos uma outra maneira de entender as dimensões do ambiente externo, que é a análise PESTEL, que é traduzida aqui dentro do slide 20. Aqui nós temos 6 elementos, né? E a análise PESTEL é um anagrama formado a partir das palavras e das dimensões política, econômica, social, tecnológica, ambiental e legal. E no quadro apresentado no slide 20, nós temos algumas das várias outras setores que devem ser entendidos e devem ser compreendidos por parte de uma organização. Daí a gente vê a diferença entre entender, de fato, o ambiente percebido e o ambiente real. É quase que impossível dar conta de todos esses elementos que podem interferir dentro de uma organização, principalmente em tempos atuais em que as mudanças se percebem cada vez mais intensas.
Por isso é necessário utilizar algumas estruturas, algumas formas mais estruturadas para entender o ambiente. E é dessa maneira que ficou muito famoso uma maneira de tentar entender o mercado e as influências do mercado diante de uma organização, traduzida pelo modelo das 5 forças de Michael Porter, um dos grandes autores de estratégia. Esse autor diz que o modelo das 5 forças é uma ferramenta de análise de uma indústria que permite entender o nível de competitividade de um mercado. E ele está estruturado em perceber como os atores desse mercado se relacionam e como influenciam o sucesso do negócio. Se a gente analisa a figura do slide 22, nós percebemos que a preocupação do modelo de 5 forças se dá pela identificação da ameaça de novos entrantes dentro do setor, do poder de negociação de fornecedores e competidores e da ameaça de serviços ou produtos substitutos. Tudo isso, então, todos esses 4 elementos, ele vai fazer entender quão preparada uma organização está para atuar num determinado setor ou qual dessas forças é mais impactante na preparação que uma empresa tem para atuar no mercado. Obviamente, aquela que for menos suscetível a essas forças, ou seja, tiver mais forças diante dessas forças, vai ter uma melhor situação dentro da própria forma como a concorrência na indústria ocorre. Existem várias maneiras de fazer a análise das 5 forças, algumas qualitativas, outras quantitativas, e é interessante a gente verificar que tipo de insights a gente pode ter a partir dessas 5 forças que tentam estruturar o mercado externo, o ambiente externo, de uma maneira lógica para a tomada de decisões. Digamos, então, que foi feita dentro de uma organização a análise e, por meio disso, gerou-se um gráfico radar. A gente percebe que uma determinada organização que a gente escolheu aqui pela análise vai ter como ameaça de substitutos, né, de novos entrantes, e o poder de barganha dos clientes como mais poderosos do que, por exemplo, o poder de barganha de fornecedores e a ameaça de produtos substitutos. Então, novos entrantes, novas empresas que venham a concorrer no setor e o poder que os clientes têm de trocar a sua empresa por outra a qualquer momento é algo mais preocupante. A gente poderia colocar aqui, basicamente, uma rede de supermercados como o exemplo para essa análise aqui. Porque a gente sabe que existem várias formas de se adquirir os produtos que estão nos supermercados e que os clientes podem simplesmente decidir comprar em outro supermercado de uma parte de um momento para outro. Então, a gente verifica aqui como se fazer a análise do setor a partir do modelo de 5 forças. Todos esses modelos, todas essas etapas nos garantem a possibilidade de se ter um posicionamento estratégico perante a matriz SWOT, os resultados da matriz SWOT, como nos brinda o slide 24. Então, a gente verifica que se temos uma situação de mais oportunidades e mais pontos fortes por parte da organização, eu posso ter uma política de aproveitamento. Eu vou poder, então, expandir a área de domínio da empresa. Se eu tenho pontos fortes no ambiente de ameaças, eu tenho uma área de risco enfrentável. Eu vou poder ter aqui um enfrentamento dessas ameaças porque internamente eu me garanto. Agora, se eu tenho pontos fracos no ambiente externo de oportunidades, eu posso ter uma política de manutenção, porque possivelmente eu vou encontrar áreas de aproveitamento dos meus potenciais, já que existem muitas oportunidades e eu preciso fazer um recalibramento interno. Agora, uma situação de saída ou de desinvestimento se dá quando eu tenho muitos pontos fracos num ambiente externo de ameaças. Aí é um risco acentuado.
Então aqui, a partir da identificação dos pontos fortes e fracos, eu tenho como tentar posicionar a empresa e saber que medida e qual é a recomendação estratégica. Eu trago também, para ilustrar uma matriz SWOT, uma grande cadeia de fast food mundial e quais seriam, então, os pontos principais dentro de uma análise qualitativa, uma análise SWOT qualitativa, que essa organização tem, lá no nosso slide 25. Vou citar algumas delas. A gente tem, por exemplo, como forças, um grande número de lojas, inovações dos produtos e preços competitivos. Quais são as fraquezas, né? Má reputação quanto a direitos funcionários e condição de trabalho, alto turnover, incluindo da alta gerência, atendimento lento em pedidos especiais, pouca variedade de alimentos saudáveis. Quais são as oportunidades que essa grande cadeia de fast food possui? Uma consciência de que alimentos saudáveis traz oportunidades de mudança de cardápio e ainda novas tecnologias que possibilitam a redução de custos. E quais são as ameaças que essa organização vai ter? Regulamentação por parte da Vigilância Sanitária e da Anvisa, estabelecimentos com uma ideia fit para alimentos, contrapondo toda a questão do mercado fast food, né, que está saturado em economias desenvolvidas. Então, a gente verifica vários elementos dentro de uma análise SWOT e passa a entender por que nessas cadeias de grandes empresas fast food, grandes lanchonetes fast food, gradativamente aparecem elementos saudáveis no cardápio ou uma intencionalidade de que você perceba que elementos saudáveis, alimentos saudáveis estejam lá também. Então aqui a gente tem como entender na prática como a análise SWOT é realizada e obviamente a empresa a partir daqui vai fazer um brainstorm, vai fazer uma identificação de como tirar da análise uma ideia e novas ideias para o negócio. Por fim, no nosso slide 26, recomendamos 3 livros essenciais para quem deseja aprofundar seu entendimento sobre a estratégia. O Fundamento de Estratégia, Planejamento Estratégico e Estratégia Competitiva. Digamos que são leituras essenciais para quem deseja saber mais sobre essa temática. Agradeço sua companhia até este momento e desejamos bom aprendizado nesta aula, que espero que tenha sido útil, e nas aulas vindouras também. Um abraço e bons estudos. Vemos que a análise estratégica propicia para uma organização a identificação de suas potencialidades e fraquezas internas, por meio do estudo dos seus processos de produção e de gestão, entre outros. A ferramenta estratégica mais famosa utilizada para determinar a identificação desses elementos é a análise SWOT, ou, traduzido aqui para o português, a análise FOFA. Por meio da análise SWOT, as pessoas ou organizações podem servir-se de uma metodologia, então, para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, direcionada à compreensão e à competição numa situação vantajosa em relação aos seus negócios, para o planejamento ou ainda para a execução de projetos. Esse entendimento sobre as metodologias da análise SWOT, aliado ao scanning ambiental, faz com que as possíveis ameaças possam então ser entendidas e amenizadas, bem como oportunidades existentes no mercado possam ser identificadas e potencializadas. De fato, o monitoramento ambiental é necessário para que uma organização se depare com suas capacidades decorrentes de suas competências. Existem várias ferramentas de gestão capazes de proporcionar esse entendimento. Porém, a gente reforça a compreensão de que nada disso é válido se não for realizada uma aplicação desse aprendizado. O pensamento estratégico assume, então, uma importância ímpar, dado que, ao longo do cotidiano empresarial, uma infinidade de decisões são tomadas dia a dia, momento a momento. E, algumas vezes, sem ter uma estrutura, você pode levar a organização a resultados duvidosos. Compreender, então, de uma forma automática, mais rápida, os ambientes internos e externos é só uma das necessidades para gerenciar uma organização estrategicamente. Esperamos que,
por meio desta aula, você possa ter desenvolvido um pouco mais o seu aprendizado sobre estratégia e, por isso, vamos ter que consolidar isso na continuidade dos tópicos e, por isso, convidamos a dar continuidade a seus estudos.